meus amigos, a gente começa agora, a gente volta, né, a esse assunto de sintaxe da oração com questões, beleza? Então, vamos partir para elas, olha só. Pegando aqui, a gente tinha feito questões até o número 10, né? Agora a gente vai pegar aqui a questão número 11. A gente vai paulatinamente, a gente vai devagar, né? Enquanto eu vou lendo aqui com vocês a questão, se você já anotou, poxa, já tem como você desenvolver, já vai fazendo junto comigo aqui, tá legal? Beleza, para você realmente pegar ritmo. Vamos lá então, olha lá. Encontra-se o mesmo tipo de complemento que o sublinhado no segmento. Arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da Amazônia. Veja então que nós temos o sujeito arqueólogos americanos, vasculharam, quem vasculha, vasculha algo, é um verbo transitivo direto, e áreas arqueológicas da Amazônia é o nosso objeto direto. Belezinha? Então a gente tem que encontrar o mesmo tipo de complemento, a gente tem que encontrar o objeto direto. E aí a gente tem a alternativa A. Uma parte das vasilhas apresentava curiosas decorações e pinturas em preto e vermelho. Então nós temos aqui o sujeito, uma parte das vasilhas, apresentava, é um verbo transitivo direto, curiosas decorações e assim por diante, é o nosso objeto direto, beleza? E composto aí, beleza. A gente então, em vez de já marcar de cara, a gente vai eliminando as próximas. Olha só, letra B de bola. Algo, né, que dispunha de diversas peças. Algo dispunha. Quem dispõe, dispõe de. É um verbo transitivo indireto. E de diversas peças é o nosso objeto indireto, não é? Beleza. Letra C. O verbo existir, já comentamos em questões anteriores, e também na parte teórica, que o verbo existir é um verbo intransitivo, né? E aí nós temos regiões ocultas como nosso sujeito, belezinha? Então nós temos aí o sujeito e o verbo intransitivo. Veja só a alternativa D de dado. João Barbosa Rodrigues faleceu quando? Né? Então aqui, ó, alguém morreu, alguém faleceu. Ele é um verbo intransitivo e em 1909 é o nosso adjunto adverbial de tempo. Ok? Letra E. A cultura miracangueira continua inexistente. Então nós temos aqui a cultura miracangueira como sujeito, continua é um verbo de ligação e inexistente é o nosso predicativo, ok? Então muito cuidado com isso, né? O verbo continua não é seguido de preposição justamente porque ele é um verbo de ligação e aqui nós temos um predicativo. Então, meus amigos, resta o quê? Alternativa A como a correta. A gente sempre elimina as alternativas erradas justamente para isso, né? Para a gente ter certeza da alternativa correta. Partindo para a próxima, descendo a ladeira, vamos lá, vamos brincar um pouquinho mais. A gente tem agora aqui, ó, o verbo haver. E a gente vai trabalhar na nossa aula de concordância, a gente trabalha justamente o verbo haver, quando, né, ele vai ser um verbo impessoal. Em dois momentos ele será um verbo impessoal. Ele será um verbo impessoal quando ele tiver um valor de existir, né, o sentido de existir. Então existem coisas boas, há coisas boas. Então esse verbo passa a ser um verbo impessoal, isto é, não tem sujeito, e ele é transitivo direto, beleza? E o termo não preposicionado é o seu objeto direto. Então esse aqui é um caso, né, desse verbo impessoal, ele está no valor de existir, ele é transitivo direto e na sequência o termo não preposicionado é o objeto direto, tá? Também o verbo haver pode ter valor de tempo decorrido. Há anos não vejo Maria. Aí nós também teremos o verbo haver como transitivo direto, o termo não preposicionado sendo o objeto direto. Vamos acompanhar comigo aqui? Olha lá. E havia uma gramática, está vendo aqui, ó, no sentido de existir. Então o verbo haver é transitivo direto e uma gramática é o nosso objeto direto, tá? Na nossa aula de concordância a gente bate bastante em cima disso daqui. Terror? E o sujeito desse verbo havia aí? Não tem sujeito para ele. É um sujeito inexistente, tá? Beleza, por isso ele é chamado de verbo impessoal. Ok, aí ele quer o quê? O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima. Então a gente tem que encontrar isso daí, tá ok? Acompanhando comigo, veja só. As pessoas, sujeito, atrapalham. Neste contexto, o verbo atrapalhar é um verbo intransitivo, tá ok? Tranquilinho. João, sujeito, será, o verbo ser é um verbo de ligação, né? E definitivo é o nosso predicativo.
tá? Ok, então nós temos aqui o nosso verbo de ligação. Letra C. Estão, né, em toda parte. Então, eles, eu não sei de quem se fala, né? O sujeito aí está indeterminado, eu não sei de quem está falando. Estão é um verbo, ele será um verbo de ligação ou um verbo intransitivo? Nós comentamos isso na parte teórica, né? O verbo estar, ele pode ser um verbo de ligação. Eu posso dizer o seguinte, que as meninas estão alegres. Então eu coloquei um adjetivo aí, né? Então as meninas estão alegres, veja que o predicativo concorda com o meu sujeito. O verbo estar é apenas de ligação, não é? Mas o verbo estar pode transmitir também simplesmente a permanência de alguém em determinado lugar. Aí, nesse caso, a gente tem que perceber o quê? Nós temos um sujeito, esse verbo estar, e eu tenho que perceber quem é esse próximo termo. Ele transmite uma noção de lugar? Ah, transmite uma noção de lugar? Então, esse verbo será intransitivo. Acompanhando comigo, olha só. Estão, nós comentamos que o sujeito a gente não sabe, né, quem é. E em toda parte, isso daqui não é característica, isso aqui é lugar. Então, eu tenho um adjunto adverbial de lugar, tá ok? Beleza, e nós temos aqui o verbo estar, é um verbo intransitivo. Ok, nós temos aqui o próximo, letra D. E não exigem nada. Quem exige? Não sei, ó, tá? Então esse sujeito pode estar no contexto ou de repente ele está indeterminado. Mas o que importa? Alguém exige alguma coisa. O verbo exigir é transitivo direto e nada é o nosso objeto direto. Opa! Então deve ser realmente a alternativa D de dado, né? E a gente parte para a próxima. Eu, sujeito, sonho com um poema. Quem sonha, sonha com uma coisa. Com um poema tem preposição aqui, né? Objeto indireto. Eu tenho o verbo transitivo indireto, sonho. Eu sonho com algo. Então fica fácil a gente notar. A alternativa D de dado é a correta, tá? Então só lembrar, uma gramática é o objeto direto, é o termo não preposicionado. E aí a gente notou, né? Que a banca colocou para a gente, olha só. Definitivo, né? Que é o adjetivo, é um predicativo. Aí ele colocou, normalmente você já vai notar isso, ó. Tem preposição aqui, você já elimina, né? Ó. Você, por exemplo, ficaria na dúvida, olha só, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um verbo de ligação. Isso também já vai eliminando. Concorda comigo? Aí você, por exemplo, poderia ficar na dúvida, né? Entre a letra A e a letra D. E aqui fica bem claro pra gente que as pessoas é o sujeito do verbo atrapalham, tá? E aqui você notou, nada é o complemento do verbo exigem. Belezinha? Então a gente parte para a próxima, questão 13. Vamos lá. Aqui é que começa a genialidade de Chaplin. Eu quero voltar na questão anterior, tá? Ó, olha só. Você tem aqui, ó, um verbo, né, ó, e na sequência um termo não preposicionado, tá vendo? E aí a gente comentou, ó, na nossa aula de concordância, a gente vai ver o valor desse verbo haver aí. Ele é impessoal, não tem sujeito, ele tem objeto direto, tá ok? Beleza. Agora você tem que tomar cuidado aqui, ó. Aqui é que começa a genialidade de Chaplin. Lembra que a gente comentou na parte da sintaxe da oração, né, no inicinho, ali na parte da nossa teoria, né? Nós comentamos o quê? Existem as palavras denotativas, né? Existem a expressão expletiva. E aí nós comentamos, nesse caso, o é que é uma expressão expletiva. Você pode, então, retirá-la e você vai dar, a estrutura sintática continua com o entendimento, né? Então, nesse caso, esse é que você consegue tirar? Acompanha comigo. Aqui é que começa a genialidade. Eu posso tirar aqui, ó, essa expressão expletiva, olha, ela é apenas de realce, né? Ó, você faz apenas um realce, uma ênfase, só isso. Se você tirar, você vai falar o quê? Aqui começa a genialidade de Chaplin. Algo começa, tá ok? Neste contexto, olha só, algo começa. Não é eu que começo algo, mas algo começa. Então nós temos a genialidade de Chaplin, é o nosso sujeito, e começa o nosso verbo intransitivo. Aqui é o nosso adjunto adverbial de lugar. Tá ok? E o é que, como você viu, a expressão expletiva não tem função sintática. Ok, então eu tenho que achar o que agora? Eu tenho que achar o sujeito. Olha lá.
O elemento que desempenha a mesma função sintática desempenhada pelo segmento grifado na frase acima está grifado em. Então aqui nós temos o sujeito e você deve achar esse sujeito. Junto comigo, vamos lá. Letra A. Chaplin, certa vez, adjunto adverbial de tempo, né? Lembrou-se de alguma coisa, então isso aí marca tempo. Letra B. Chaplin, sujeito, eliminou o verbo transitivo direto, a variante, objeto direto. E a banca, normalmente ela quer já testar o candidato quanto a isso, né? Colocou esse termo aqui, ó, a genialidade de Chaplin, depois do verbo, para você confundir, né? E aí, de repente, marcar a alternativa B de bola. Não é. Você tem um sujeito Chaplin, eliminou o verbo transitivo direto e a variante objeto direto. Toma muito cuidado com isso. E a alternativa C, uma criação em que o artista procedeu por uma sucessão de tentativas erradas. Então você notou aí, o verbo procedeu se encontra no singular por conta do sujeito artista. Então nós temos aí a alternativa C como correta. Tranquilinho? Belezinha, vamos lá. Vamos pegar o próximo, olha só. O tipo de Carlito é uma dessas criações que, salvo idiosincrasias muito raras, interessam e agradam a toda a gente. Então, agrada, o verbo agradar, e nesse caso é transitivo indireto, e aí nós temos a toda a gente como objeto indireto. Tem preposição aqui, né? Carlito, sujeito, é verbo de ligação popular predicativo. Show de bola, tranquilo? Beleza, vamos que vamos, pegando a frente. Então, a questão 14, nós temos aí o seguinte, olha, temos um fragmento e aqui nós resgatamos essa parte do fragmento. Primeiro a gente lê aqui o pedido da questão. O verbo que no contexto possui o mesmo tipo de complemento do sublinhado acima está empregado em. Então nós temos aqui, né, enfatizam, alguma coisa enfatiza outra, beleza? Então nesse caso, ó, há estudos, esses estudos enfatizam. Enfatizam o quê? O caráter alienante das consciências, né, e assim por diante. Então você tem um verbo transitivo direto e o caráter alienante das consciências é o nosso objeto direto. E ele pede o verbo que no contexto possui o mesmo tipo de complemento, isto é, um objeto direto. A gente tem qual alternativa aqui? Então a gente vai resolver juntamente aqui. Olha lá. Letra A. Haveria, olha só o verbo haver. Haveria tipos diferentes de produtos de massa. É o verbo haver no sentido de existir. Então esse verbo impessoal é transitivo direto e tipos diferentes de produtos de massa é o nosso objeto direto, tá bom? Belezinha, a gente já não marca de cara, a gente vai observando os demais. O verbo surgir, veja bem pessoal, o verbo surgir, algo surge. Eu não surjo nada, mas algo surge para mim, não é? Então, nesse caso, o verbo surgir, ele é um verbo intransitivo, e nós temos o sujeito depois dele. Acompanhando comigo, olha lá. Surgiria uma cultura de massas. Culturas, né? As culturas surgiriam. Veja só que o verbo deve concordar com o seu sujeito aqui, ó, tá bom? Então, aqui nós temos sujeito. Olha só a letra C. Poucos hoje discordariam de alguma coisa. Poucos, então, é o nosso sujeito. Quem discorda, discorda de alguma coisa, é verbo transitivo indireto. E de que, assim, sensado, é o nosso objeto indireto. Tá bom? Beleza. Letra D de dado. Não que a cultura de massa, o sujeito, fosse, é o verbo de ligação, igual, aí nós temos o predicativo, tá? Então, só para você notar aí o nosso predicativo. E a gente tem aqui a alternativa E. O mundo todo passa pelo filtro da indústria cultural. Passa por algo, né? Então, eu posso entender esse contexto aqui como um verbo transitivo indireto. E pelo filtro da indústria cultural, nosso objeto indireto. Passa por algo, tá bom? De repente, dependendo da abertura, né? A gente pode ter o meio, mas aqui a gente pode entender como objeto indireto sem problema algum. Acompanhando comigo, então a gente já viu a alternativa A é a correta, tá? Vamos pegar a próxima? Questão 15, olha lá. O verbo que no contexto exige o mesmo tipo de complemento que o da frase acima está em. Vamos que vamos, pegando aqui, ó. As caravanas começavam cruzando os desertos do oeste da China, viajavam por cordilheiras,
as cordilheiras que acompanham as fronteiras ocidentais. Então, elas, né, essas cordilheiras, é o sujeito, acompanham o verbo transitivo direto e as fronteiras ocidentais chinesas, assim sensado, é o nosso objeto direto. E aí ele pede o verbo com o mesmo tipo de complemento. Opa, está anotando aí, né? Como que a banca gosta de pedir objeto direto, né? Tranquilo, vamos que vamos, pegando a frente aí. Olha só a letra A. A rota da seda nunca foi uma rota única. Então é o verbo ser, aqui é um verbo de ligação, nós temos o sujeito e aqui o nosso predicativo, tá? Show de bola, vamos que vamos, à frente. Esses caminhos floresceram durante os primórdios da Idade Média. Isso aqui é tempo, né? Adjunto adverbial de tempo. Esses caminhos, sujeito, floresceram. Como aqui eu tenho adjunto adverbial de tempo, o verbo floresceram é verbo intransitivo, né? Beleza, eles viajavam passando pelas cordilheiras. Então aqui nós temos pelas cordilheiras o adjunto adverbial de lugar, o lugar pelo qual eles viajaram, né? Pelo qual eles passaram. Então nós temos aqui o verbo viajavam como um verbo intransitivo. Letra D de dado, até cair em desuso, 6 séculos atrás. Então nós temos aqui até cair, cair em quê? Em desuso, é algo, então a gente pode entender como objeto indireto aqui. O verbo cair nesse contexto pode ser um verbo transitivo indireto, tá? E 6 séculos atrás é o nosso adjunto adverbial de tempo, tá bom? Show de bola. E nós temos aqui, ó, o maquinista, sujeito, empurra, verbo transitivo direto. Empurra o que, terror? A manopla do acelerador, objeto direto, tá ok? Por isso a gente tem certeza que a alternativa correta é a letra E. Acompanhando comigo, vamos que vamos, fazendo mais algumas. Ah, terror, mas poxa, você pegou tantas questões com objeto direto, você parece que você seleciona as questões só com objeto direto. Não. É justamente isso que a banca pede, tá? Ela pede normalmente o objeto direto. E aí você tem que observar dentre as alternativas esse objeto direto, tá bom? E como, terror, mas aí a gente está repetindo muitas questões. Por que isso é bom, pessoal? Porque a gente vai avaliando também as demais alternativas, verificando a função sintática, tá ok? E isso ajuda bastante, desperta bastante na gente justamente essa forma de abordagem da questão, tá bom? Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando aqui, a Amazônia, ó, a Amazônia é o nosso sujeito, tem verbo transitivo direto, a maior bacia fluvial do mundo, objeto direto. Nas frases transcritas abaixo, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento, ele quer o objeto direto. Então a gente vai pegar aqui, ó, a perda de ambientes naturais, ela sempre coloca um verbo de ligação, está vendo só? Tá ok? Por quê, pessoal? Porque algumas pessoas, por exemplo, podem ter dúvidas, né? E porque aqui não tem preposição, ela acaba marcando, né, com o verbo de ligação, porque também não tem preposição. Olha só, maior, aqui, ó, é o nosso predicativo, não é? E numa região é o adjunto adverbial de lugar. Ok, a maior parte é o sujeito, está é um verbo intransitivo, porque no Brasil é um adjunto adverbial de lugar. Então aqui nós temos um verbo intransitivo. Letra C, as florestas de várzea sofrem com que, hein, terror? Com a ocupação humana. Então nós temos aqui a preposição, está vendo só? O verbo sofrer é transitivo indireto, com a ocupação humana, objeto indireto. E aqui nós temos o nosso sujeito. Beleza, letra D, que levam direto ou indiretamente, ó, leva direto ou indiretamente à perda de habitats. Então nós temos aqui o verbo levar, que neste contexto, né, aqui nesse caso, ó, é normal o verbo levar ser transitivo direto ou indireto, levar uma coisa a outra. Mas neste contexto, a gente não tem uma abertura maior, né, precisava ter uma abertura maior aqui, e neste contexto ele é um verbo transitivo indireto, e quem indica para a gente o objeto indireto é justamente essa crase aqui, tá? Objeto indireto, tem a preposição a aí. E aí, você tem a alternativa E. Detém, verbo transitivo direto, detém o quê? 69% da área coberta pela floresta. Aqui é o nosso objeto direto. Fica fácil a gente notar que a alternativa é a correta. Tranquilo? Vamos que vamos. Pegando mais o terror de novo. Aquele que maximiza, verbo transitivo direto, a utilidade de cada hora do dia, objeto direto. Mesmo tipo de complemento, terror, cadê? Vamos que vamos. Vamos pegar aqui, ó. Aquela
olha só, aquela que lhe proporciona. Então aqui nós temos o seguinte, ó, o verbo proporcionar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Vai proporcionar o quê? A melhor relação entre custos e benefícios, é o objeto direto, e vai proporcionar isso a alguém, objeto indireto, tá? Então nós temos aqui, ó, objeto direto e indireto, e o verbo proporciona está aqui. Veja que nós temos aqui, ó, maximiza. Aquele que maximiza o quê? A utilidade de cada hora do dia, que é o objeto direto, tá bom? O verbo, então, que exige o mesmo tipo de complemento. A gente viu que tem um transitivo direto e indireto. Vamos pegar a letra B. A adoção de uma atitude que nos impede. Então, nós temos aqui, ó, o verbo impedir, que é transitivo direto e indireto também. Impedir alguém, objeto direto, de alguma coisa. Ó. Aqui nós temos o restante, que é um objeto indireto. Tá ok? Nos impede alguém, né, de alguma coisa. Beleza? Letra C. Valéry, sujeito, investigou, verbo transitivo direto, investigou o que, terror? A realidade dessa questão, objeto direto, onde? Nas condições da vida moderna, tá? Opa, aqui na realidade é o seguinte, é a realidade dessas questões, é a realidade nas condições de vida moderna, pode colocar em tudo, inclusive, aí, tá? Beleza, aqui até faltou um pouquinho o contexto para a gente notar se realmente aqui é dívida adverbial ou não. Valéry investigou o que? A realidade dessa questão, ele investigou nas condições da vida moderna. Realmente, aqui cabe também, né, você interpretar que aqui é o dito adverbial, tá ok? Faltaria um pouquinho mais aqui para a gente entender que ele investigou nas condições da vida moderna ou é a realidade nas condições da vida moderna. Então fica aí para a gente analisar se a gente tiver uma abertura, né, da frase, para a gente poder analisar melhor, tá? Mas aqui dá a entender que é realmente a realidade nas condições da vida moderna, fica tudo ligado aqui como objeto direto, tá? Beleza, então, possivelmente a alternativa C é a correta, não é? A gente sempre tem que analisar as demais. Diante de cada opção de utilização do tempo, a pessoa delibera. Bom, nem foi colocado nada aqui, ó, tá ok? Então significa que não há aí objeto direto, tá bom? A pessoa delibera. Então aqui nós temos um sujeito e aqui o nosso verbo intransitivo, tá? Ok, letra E. Que ele se presta a alguma coisa. Então alguém se presta ela mesma a alguma coisa. Veja então que nós temos aqui um pronome. Esse pronome aqui, ele é chamado de reflexivo. A gente vai trabalhar isso na nossa aula, tanto de pronomes quanto na nossa aula de concordância, tá? Então, nesse caso, para você entender, esse ser reflexivo você pode trocar pelo a si mesmo, a si próprio, tá bom? Então, vamos lá. Ele presta ele mesmo, né? A si mesmo, ele mesmo, a aplicação do cálculo. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto e indireto, tá? Eu tenho o ser, que é um pronome reflexivo, esse pronome reflexivo ocupando a função de objeto direto e a aplicação do cálculo econômico é o nosso objeto indireto. Então, aí a gente tem a alternativa C realmente como a correta. Tá? E a banca agora, nessa questão, explorando aí verbo transitivo direto e indireto, né? Que a gente não tinha visto em outras questões. Tá ok? Belezinha, pegando mais uma, vamos lá. A frase em que ambos os elementos sublinhados são complementos verbais. Você notou em algumas questões anteriores que a gente, normalmente eles fazem assim, né? Eles grifam o complemento e falam o seguinte, olha, marca a alternativa em que haja o mesmo complemento verbal, né? Mais ou menos assim. Aí, nós tivemos um verbo, já não me lembro mais qual foi o verbo, mas ele fazia referência a um sujeito, lá no pedido da questão, tá? Beleza. Nesse caso, o pedido da questão foi o quê? Não era mais marca a alternativa com o mesmo tipo de complemento, porque sujeito não é complemento. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, o que é complemento verbal? Complemento verbal é objeto direto ou objeto indireto, tá bom? Isso é complemento verbal, não confunda com outros termos da oração, tá bom? Acompanhando comigo, olha só. Letra A, o verbo confessar, eu posso confessar alguma coisa a alguém. Então, o verbo confessar aqui é transitivo direto e indireto. Confessar isso, a gente vai ver no período composto por subordinação substantiva, que isso aqui é uma oração objetiva direta, então isso aqui é o nosso objeto direto, e confessa a alguém, então o vos é o objeto indireto. Opa, há aqui um complemento verbal, tá?
Que entendo de quê? Eu entendo de arquitetura. Aqui também objeto indireto, nós temos também aqui complemento verbal, tá bom? Opa, possivelmente alternativa A, mas é bom a gente olhar as próximas. Ninguém é sujeito de impressiona, ok? Beleza, ninguém se impressiona tanto, esse tanto aqui, ó, ninguém se impressiona muito, impressionar-se muito, tanto é uma coisa de muito, e nesse caso nós temos um adjunto adverbial de intensidade aqui, ó. Tá? Então não é complemento verbal e ninguém aqui é sujeito. Acompanhando comigo? O porão deverá jazer sob os pés da família. Isso aqui, sob os pés, estará como? Em qual posição? Sob os pés. A gente vai entender como um adjunto adverbial de lugar, tá bom? Beleza. Como jazem os cadáveres, né? Caídos os cadáveres. Então aqui nós temos o verbo intransitivo concordando com o seu sujeito posposto, tá? Ok, letra D de dado, que atração exercem sobre o cronista as gravatas manchadas. Então, olha só, que atração exercem sobre o cronista as gravatas manchadas. As gravatas manchadas exercem atração. Está vendo só? As gravatas manchadas, sujeito, por isso que o verbo está concordando no plural, exercem o quê? A atração, então aqui é um verbo transitivo direto, a atração é o nosso objeto direto, sobre o cronista, né? Então nós temos aqui um adjunto adverbial. Eles exercem a atração sobre ele, tá ok? Beleza, então nós temos aqui o Evanildo Bechara, que é um gramático um ícone, né? Gramático ícone mesmo, e muitas gramáticas se pautam nele, né? Então ele costuma dizer o seguinte, que nós temos adjuntos adverbiais de lugar, e que na realidade esse lugar pode ser estendido a vários outros sentidos, né? Digamos assim, a microsentidos. A gente pode entender, então, o posicionamento como também uma estrutura próxima do adjunto adverbial, tá ok? Então, quando se fala a pressão sobre, né? Então, vai realizar pressão e vai realizar essa pressão sobre alguém. Então, nesse caso, estamos sob pressão, né, de alguém. Então, nesse caso, nós temos um adjunto adverbial que marca um posicionamento, qual é a posição daquela pessoa, ok? Então, nesse caso, é uma vertente do adjunto adverbial de lugar. E, na realidade, não é lugar, mas é o posicionamento, tá ok? Aqui, logicamente, a banca não pediu nada disso, é apenas para você complementar aí o seu estudo, tá bom? Belezinha, acompanhando comigo, vamos lá. Pegando aqui, então, justamente aqui, ó, sobre o cronista, né, olha só, as gravatas manchadas exercem atração sobre ele, né, então, um posicionamento, tá? Quando desce a um porão, aqui é um adjunto adverbial de lugar, descer àquele lugar. Letra E, já não se fazem porões, a gente vai ver aqui, né, que o verbo fazer é transitivo direto, tá? Ele é transitivo direto. Na nossa aula de concordância, a gente vai observar que o pronome ser, ele é um pronome apassivador, então nós temos uma voz passiva, e esse verbo concorda com o seu sujeito paciente aqui, ó, tá? Então, porões é o nosso sujeito paciente, tá? Beleza. Já não se fazem porões, quer dizer, porões já não são feitos, tá? É essa a ideia mais ou menos. Continuando aqui, hoje em dia já não há qualquer mistério ou evocação mágica onde, numa casa moderna, adjunto adverbial de lugar, tá bom? Por conta disso, a gente tem certeza que a alternativa A é a correta. Você já havia visto aqui, no caso da prova, né? Você percebeu isso, tem certeza aqui, já parte na alternativa A e já marca a próxima. A gente teve que, logicamente, didaticamente, analisar cada um deles, né? Para tirar dúvidas de qualquer um. Ok, olha só. Já o sequestro do carbono contribui para alguma coisa, tá? Então nós temos aqui o sujeito de contribui, tá? Veja que a banca não pede, ó, mesmo complemento, porque sujeito não é complemento, tá? Então nós temos aqui o seguinte, olha, o elemento que no contexto exerce a mesma função sintática que o grifado acima, está também grifado em. Então a gente tem que achar o sujeito aqui, ó. Sujeito terror pode ser preposicionado? Não, tem preposição aqui, né? Então não cabe, ó. Tem preposição aqui, tem preposição aqui. Você já eliminou a alternativa E, alternativa D, alternativa A. Concorda comigo? Beleza. Então a gente tem que observar isso. Agora, só para a gente poder ter uma noção, né? Ao viajar pelo estado, por onde? Adjunto adverbial de lugar, tá? Ok. Para a gente observar aqui a alternativa B. O cerrado, vegetação seca, que cobre o estado de Goiás,
Então veja só, é uma vegetação seca, esse que é um pronome relativo que retoma a vegetação seca, então ele ocupa a função de sujeito. Então essa vegetação seca cobre, verbo transitivo direto, o que? O estado de Goiás, objeto direto, tá bom? Beleza. Alternativa C, quando se vê em um pasto imenso lá no meio a coloração viva do IP. Então, olha só, a gente tem o verbo ver, que é um verbo transitivo direto, tá legal? Esse C, ele é um pronome apassivador, coisa que a gente vai ver na nossa aula de concordância, e a gente tem a coloração viva do IP como nosso sujeito paciente, tá bom? Ele é o nosso sujeito paciente. Então, quando eu falo, quando se vê a coloração, é a mesma coisa que a gente falar quando a coloração é vista. Por conta disso, nós temos aqui sujeito paciente e aqui nós temos sujeito, tá bom? É por isso que a gente tem a alternativa C como a correta, tá? Olha só, a letra D, essa vegetação é sujeito, vem sofrendo, quem sofre, sofre com alguma coisa. Então eu posso entender, ele sofre por conta, né, por causa do avanço das monoculturas. Eu posso entender aqui uma adjunta adverbial de causa, e aí esse verbo aqui vai ser intransitivo, essa locução verbal. Para o professor, aqui nós não temos uma função sintática específica para o professor. O Evanildo Bechara, que também, como eu falei, né, que é um gramático ícone aqui no Brasil, então ele fala para a gente o seguinte, ele reúne, né, algumas palavras, dando alguma nomenclatura, como chamado de dativo de opinião. Na nossa aula de pronomes a gente conversa sobre isso, tá? Então, esse dativo de opinião, ele tem um comportamento parecido com o adjunto adverbial, por isso que se permite colocar vírgula, tá bom? Então veja só o contexto, olha só. Para o professor, a monocultura é a maior vilã da terra. Então aqui nós temos o chamado dativo, de opinião, tá? Não é adjunto adverbial não. Ele tem um comportamento parecido com o adjunto adverbial, tá? Ah, terror, pelo amor de Deus, terror. Então vai cair dativo de opinião nas nossas provas? Não. Bom, pode ficar tranquilo quanto a isso. Normalmente a banca vai pedir lá o objeto direto ou o sujeito e ele vai grifar o para o fulano de tal, quer dizer, na opinião dele, né? E tem preposição. Então você nunca vai confundir esses termos não preposicionados com esse que tem preposição, tá ok? Beleza, acompanhando comigo, vamos lá. Pegando aqui a questão 20, né? Toda a humanidade viva colaborou nas salas de cinema para a realização da personagem de Carlito. Rapaz, olha só. Toda a humanidade viva, é o sujeito, colaborou, tá ok? Colaborou. Então aqui nós temos esse verbo, veja só, colaborou nas salas de cinema e colaborou para a realização da personagem de Carlito, tá? Olha só, o verbo empregado com o mesmo tipo de complemento do verbo grifado acima está em... Você já notou, ó, nós temos preposição aqui, nós temos preposição aqui, tá ok? A gente vai fazer uma análise crua aqui, para a gente analisar de acordo, para a gente verificar de acordo com as alternativas. Primeira coisa, você vem aqui na alternativa A, Carlito é popular, eu tenho o verbo de ligação aqui, tá ok? Popular é o nosso predicativo, isso fica fora, tá? Veja a próxima. A letra B, mas ao contrário, ganhou maior força de emoção e de poesia. Então aqui nós temos um verbo transitivo direto, maior força de emoção e de poesia, o nosso objeto direto. Opa, né? Olha só a próxima, letra C. Ela, sujeito, destruía, verbo transitivo direto, o quê? A unidade física do tipo. Então nós temos aqui o nosso objeto direto, tá? Então olha só, aqui ele colocou preposição, coisa que normalmente ele não faz, tá? E nas alternativas ele colocava preposição. Agora ele está tirando preposições aí, ó, tá? Para poder ajudar bastante. Olha só a letra D. Artistas medíocres que condescendem com o fácil gosto de público. Tem preposição aqui. Opa! E aí eu tenho a alternativa E. A sua originalidade extremou-se. Então, ela foi extremada, eu posso entender aqui, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, eu posso entender aqui como um pronome apassivador, né? A sua originalidade extremou-se, ela foi extremada, ou então extremou a si mesmo, como um pronome reflexivo. Mas o que importa é que aqui nós temos um verbo transitivo direto. Meus amigos, olha pela análise aí, verifique aí, que nós só temos essa estrutura
com preposição. Então fica fácil você notar que a alternativa D de dado é a correta, tá bom? Vamos à análise aqui observando o seguinte. Eles condescendem, olha só, artistas medíocres que condescendem com fácil gosto, eles condescendem com objeto indireto, tá? Toda a humanidade viva colaborou, onde nas salas de cinema eles colaboraram para alguma coisa. Então nós temos aqui o objeto indireto e nas salas de cinema não é o complemento do verbo, ele é uma adjunta adverbial, tá bom? De lugar aqui, ó, tá? Então só para você notar aí essa estrutura. Então nós tínhamos aqui, ó, preposição aqui, a gente matou a charada. Bom, pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui, já já a gente volta. É o tempo de um cafezinho. Valeu!